Não há nenhuma razão que aponte para que haja uma necessidade de intervenção do Estado num banco que tem capitais próprios sólidos, que apresenta uma margem confortável para fazer face a todas as contingências, mesmo que elas se revelem absolutamente adversas, o que não acontecerá com certeza, porque a exposição que o banco tem ao Grupo Espírito Santo é hoje conhecida com detalhe. Agora, há aqui questões bastante importantes, que é, eu não concordo com o Paulo quando diz que não houve nacionalização. Eu acho que houve uma nacionalização porque basicamente o Estado retirou o banco ao anterior dono, que é os acionistas. Agora, não há em ações desse novo banco, mas foi retirado para o outro lado. Vamos ao sistema financeiro. Sim, agora, vamos ver uma coisa. Este banco, e como eu disse há bocado, tem 4,9 mil milhões. Eu relembro que o BES, o ano passado, tinha imparidades de 3 mil milhões de euros. Ou seja, estamos a esperar que o BES, a partir de hoje, só tem empréstimos bons. Não vai registrar imparidades nenhumas de empréstimos, o que eu acho muito improvável. Outra questão, e o Paulo referiu isso, que o Banco Mau vai procurar e buscar o dinheiro dos empréstimos maus. O que é que isso significa? Significa que, afinal, isso não é lixo. Isso é receitas extraordinárias, ou seja, o banco neste momento, BES, já não vai ter direito de ir recolher os recursos que o Banco Mau vai buscar aos empréstimos com probabilidades de não cumprir 100%. Significa que, na realidade, o Banco Novo tem menos capital e menos possibilidade de angariar dinheiro do que o antigo. Porque o problema do antigo não é ter responsabilidades, enormes responsabilidades. Não. O problema do antigo é que teve uma exposição que foi conhecida ao grupo e aí perdeu. Mas não foi isso que lhe limpou o capital todo. Hoje em dia o BES podia ir buscar, por exemplo, 25% daquilo que emprestou ao Grupo Espírito Santo. Mas o grupo está completamente falido. Pode-se buscar cerca de 20% a 25%. É dinheiro. Este dinheiro já não vai entrar no Banco Novo. O que significa, na realidade, o banco antigo BES tinha mais hipóteses, a menos que haja coisas muito escondidas que vamos saber nos próximos dias, tinha mais hipóteses de ir angariar dinheiro do que o novo, porque o novo está agora com 4,9. Mas o que é que está lá dentro? Carlos Costa nem sequer se referiu ao Banco Velho. Não houve qualquer palavra. Rigorosamente nada. O que é que está lá? O BESA. Eu não acredito que o governador do Banco de Portugal não se referiu ao BESA. Bom, o Banco Novo é um banco nacionalizado. É um banco nacionalizado, porque é exclusivamente financiado com fundos públicos. O Fundo de Resolução é exclusivamente de fundos públicos, até prova em contrário. E, portanto, o que tivemos foi uma falência do BES e uma nacionalização, porque, na verdade, é uma nacionalização. Isto tem uma semelhança. Desculpa, o Fundo de Resolução tem a contribuição de todos os bancos. Aliás, aquela taxa que os bancos pagam vai para lá. Mas ouviu o que o governador disse? Que o fundo foi financiado com o imposto extraordinário sobre os bancos. É receita pública, é receita fiscal. Receita fiscal é dinheiro público. Quer dizer, o próprio governador reconheceu isso. Eu só um ponto. Eu não ouvi o governador dizer que o banco faliu. Não disse. Não, mas tem dito, porque se o banco não faliu, então porquê é que eles fazem isto? Claro, evidente. Não, evidentemente que é uma cosmética que é feita. Portanto, este é o cenário daquilo que se apresenta. Quais são as consequências para o contribuinte? É isto que interessa. As consequências para o contribuinte são orçamentos retificativos durante 10 anos para pagar isto. Ou seja, o contribuinte vai pagar. O contribuinte já está a pagar. Eu lembro que em 2012 foi feito um orçamento retificativo em março, no primeiro trimestre ou no segundo trimestre. É no segundo trimestre que as coisas se passam. Talvez no segundo trimestre, em que, por conta do BPN, o Estado entrou com 1.100 milhões. Além de ter entrado no princípio com 4 mil milhões, depois foi entrando sucessivamente. E hoje aquilo que nós, contribuintes, já pagamos por conta do BPN são 6.500 milhões. Agora vamos pôr outra conta à frente, que é o resgate do BES, que não vai ser tudo de uma vez. Vai ser uma parte, agora estes 4.900 milhões, provavelmente 6.400 milhões. Mas todos os anos vamos ter 2 orçamentos retificativos. Se calhar por causa disso vai ter que haver 3 orçamentos retificativos. E vão cair 1.000 milhões, 2.000 milhões, que é o que já estamos a pagar. E depois vêm umas pessoas que são, enfim, que são muito entendidas em finanças, dizer que nós temos de ter as contas equilibradas. Mas contas equilibradas como? Porque se há 1.000 milhões para PPPs,
mais 1.000 milhões para swaps, mais 2.000 milhões. Eu interrompo só por um instante para citar um comunicado que foi enviado às relações pelo Governo, nomeadamente pelo Ministério das Finanças, em que aponta para que a decisão de hoje do Conselho de Administração do Banco de Portugal responsabiliza e faz suportar as perdas da atividade bancária em quem beneficiou da mesma, mantendo o objetivo do reforço da estabilidade financeira. É evidentemente que o Governo tem de dizer isso, pois o Governo, quer dizer, o que está a acontecer é uma tragédia. O que está a acontecer é uma tragédia. Evidentemente que garantir a estabilidade financeira com o dinheiro dos contribuintes, quer dizer que é sempre aquilo que acaba por salvar bancos com o dinheiro dos contribuintes. O BPN que foi criado, aliás, a legislação do Bad Bank foi criada... Deixe-me só acrescentar aqui mais um parágrafo. Eu também estou a ler aqui em tempo real este comunicado que vem do Ministério das Finanças e que diz também que a solução de financiamento encontrada é um empréstimo do Tesouro ao Fundo de Resolução a ser reembolsado pela venda da nova instituição e pelo sistema bancário, salvaguarda o erário público. Os contribuintes não terão de suportar os custos relacionados com a decisão tomada hoje. A nova instituição será detida integralmente pelo Fundo de Resolução. Sim, com certeza. É assim que isso é apresentado. Mas isso é mais um coelho da cartola. Porque eu lembro-me que o Ministro das Finanças, no caso BPN, a primeira declaração que fez foi que o BPN não ia custar um euro aos contribuintes. E já vai, pelo menos, em 6.500 milhões. Portanto, estamos a assistir a um filme, a um remake do filme BPN, mas de uma dimensão muitíssimo maior. Porque se isto fosse de uma dimensão pequena, a família Espírito Santo tinha resolvido o problema. Como é de uma dimensão, enfim, que nós ainda não sabemos qual vai ser a dimensão desta tragédia, o problema está... Portanto, evidentemente que os governantes querem dizer, até por as declarações que foram fazendo, querem dizer que não vai haver dinheiro público. Mas o Fundo de Resolução é exclusivamente dinheiro público. E sim, concluo rapidamente, professor. Não, é isto. Eu queria dizer que os portugueses vão ter que pagar mais esta conta durante os próximos 10 anos. Eu recordo que o BES, até há um mês e pouco, era supervisionado através da Espírito Santo Financial Group. Não era sozinho. E o governador do Banco de Portugal não viu problemas na Espírito Santo Financial Group, que está falida. É claro que tinha que ver. Até porque a Espírito Santo Financial Group tinha uma exposição brutal ao grupo. Portanto, isto está a sacudir água do capote, que não pode, porque isto que está aqui, e eu afirmo que o que diz o fundo para a medida que ele tomou agora, implica automaticamente a suspensão dos órgãos de administração e fiscalização. Ele fez isto na quarta ou na quinta-feira. Ou seja, ele na quarta ou na quinta-feira já sabia que o banco ia ser separado. E, no entanto, possibilitaram que na sexta-feira as ações continuassem a ser transacionadas. Isto é um crime de mercado. Se o gestor do banco fosse um diferente do gestor do grupo, era lógico. Mas não, aqui estamos a falar do gestor do grupo que teve problemas, que escondeu 1,2 mil milhões de dívida, então o Banco de Portugal não toma medidas drásticas relativamente ao banco. Deixa correr tudo até a situação estar completamente caótica e depois colocar Vítor Bento no lugar, sem dar qualquer tipo de explicações. Depois temos que ver também a questão da CMVM e do trabalho que foi feito, ou da incompetência de Carlos Tavares, o presidente da CMVM. Eu, por acaso, estava a acompanhar as cotações do BES e nos últimos 30 minutos as cotações caíram drasticamente, 40% em meia dúzia de minutos. Isto significa que houve pessoas com informação privilegiada que sabiam que isto ia acontecer. Isso é claríssimo. Depois, porque é que o Bradesco saiu da posição que tinha de referência há 2 dias? De certeza absoluta que sabia de alguma coisa. Portanto, e mais, porque é que, desde que Vítor Bento entrou para o banco, não foram suspensas as cotações? Porque é que Carlos Costa, o governador do Banco de Portugal, permitiu que Vítor Bento andasse a pagar dívida do grupo Espírito Santo até sexta-feira? A quem é que ele pagou? Isso era importante saber. Porque isto está tudo aqui envolto em incertezas e está muito mal explicado. Eu achei piada às histórias que ele foi contando. Uma delas é que parece que houve um assalto ao banco na última semana. Alguém chegou lá, estamos no Faroeste, e levou 4 mil milhões. E agora nós temos que lá pôr 4 mil milhões do Fundo de Resolução. De facto, parece que estamos no Faroeste. Estamos no Faroeste. Depois, houve outra coisa que eu achei que foi interessante de ouvir. É que no Grupo GES têm sucedido processos de falências fraudulentas. Isto é muito grave, dito
pelo Governador do Banco de Portugal. Falência fraudulenta. O senhor Governador está a falar de falências fraudulentas. Bom, isto é muitíssimo grave. Eu não sei se alguém foi atrás dos assaltantes. Porque os assaltantes assaltaram o banco na última semana e se a polícia foi atrás deles. Só falta saber se é assim ou não. Depois, houve uma alteração do discurso. Ou seja, os comentadores privilegiados, Marcos Mendes e Marcelo Rebelo de Sousa, também aqui houve inside information, vieram-nos dizer que era a separação entre o good bank e o bad bank. Agora já não há good bank e bad bank. Agora é novo banco e velho banco. Isto todos os dias muda a toda a hora. Isto é de facto um filme como é que é? Um filme do faroeste. Depois, o que estamos na presença é de uma falência do BES. O BES faliu. Pura e simplesmente. Porque o seu capital, 4 mil milhões, foi à vida. Com assalto ou sem assalto, foi à vida. E agora, o dinheiro do Fundo de Resolução, 180 milhões, portanto, mais os 4.900 milhões, é dinheiro público. É exclusivamente dinheiro público. E aí eu tenho, de facto, deve-se ter enganado o Sr. Governador ao dizer que não havia dinheiro público nesta operação. Porque esses 4.900 milhões é exclusivamente dinheiro público. Depois, enfim, falou também de atos de gestão prejudiciais e depois também de situações e o que é que se vai passar a seguir? Talvez seja interessante saber isto. O que se vai passar a seguir é o seguinte. Temos aqui o BPN sempre presente. Porque o que vai ser criado é uma holding, é uma SGPS. O Bad Bank, como era assim de manhã, agora já é velho banco, vai ser uma SGPS, como é a Parvalora, na mesma coisa. Que vai gerir a carteira de crédito de mau crédito, de crédito mal parado, do BES. No caso do BPN foram 4 mil milhões. Bom, dos 51 mil milhões de crédito concedido pelo BES, o que é crédito mal parado? Essa é que é a questão. Porque vai ser necessário essa parte daquilo que é ativos problemáticos ou ativos tóxicos. Vai ser transferido para o Bad Bank. Que montante é que vai ser? Porque no caso do BPN foi a Caixa que entrou com 4 mil milhões. Imagine-se que são 10 mil milhões. Crédito mal parado. Carlos Tavares disse: eu fui obrigado quase a aprovar o prospecto do aumento de capital. Minha Nossa Senhora, aquele homem viu 34 páginas de riscos potenciais e permite um aumento de capital. Admitiu a pressão no Parlamento. Admitiu a pressão. Isto foi uma burla, este aumento de capital. Foi permitido pela CMVM, pelo Banco de Portugal, e as pessoas que investiram lá o dinheiro perderam tudo. E foi há um mês e meio. Portanto, isto claramente já nessa altura, o Banco de Portugal sabia dos problemas e a CMVM também. Portanto, permitirem aquele aumento de capital foi mais um crime de mercado e que, pura e simplesmente, ninguém fala nele neste momento. E houve outros, como eu falei há bocado. Mas os processos vão aparecer, de certeza absoluta. Eu acho que sim. Por todo lado. Vamos ver Estados Unidos, com certeza. Vamos ver se eles vêm para os supervisores. Eu só dou uma nota. O supervisor português tanto um como o outro ganham cerca de 200 mil euros por ano. Nos Estados Unidos, o supervisor do FED, que é o maior Banco Central Mundial, e da SEC, que é o maior regulador mundial de mercados, ganham 120 mil e 140 mil. Os nossos ganham 200 mil cada um. É ridículo. E gerem ativos que são 100 vezes inferiores. São 80 mil milhões de ativos que o BES, o Grupo Banco BES, 80 mil milhões. Com mais 13 mil milhões de operações fora de balanço, estamos a falar de 93 mil milhões. Ora bem, estamos a falar de 56% do PIB. Não é? Portanto, estamos aqui, isto é de uma dimensão realmente que eu não sei quem é que vai sobreviver a isto.